Boa noite, Dom. Decidi compartilhar essa história porque ela me fez reconsiderar escolhas simples, como aceitar um turno de trabalho em horários incomuns. Um amigo meu passou um período trabalhando em uma loja de conveniência AM/PM aqui em São Paulo. Para quem não conhece, essas lojas funcionam 24 horas por dia e oferecem itens básicos e práticos. Há algumas semanas, enquanto eu buscava emprego e analisava possibilidades, decidi perguntar a ele como tinha sido sua experiência trabalhando lá, já que eu precisava de algo que se ajustasse aos meus horários para continuar os estudos. Ele comentou que era, de fato, uma boa opção nesse sentido, desde que fosse em uma unidade tranquila. Vamos chamá-lo de Toninho, para preservar sua identidade. Ele trabalhou em uma loja próxima à USP, mais especificamente na Avenida Corifeu de Azevedo Marques. Toninho costumava dizer que o ambiente naquela filial era muito bom. Na época, a pandemia tinha começado, então o movimento era bem reduzido. Quase não havia filas e os clientes apareciam esporadicamente. Além disso, era uma região segura, sem ocorrências de roubos nos 2 anos anteriores. Durante uma conversa na minha casa, comentei que me interessava o turno da madrugada, pois se encaixava perfeitamente na minha rotina. Nesse momento, Toninho ficou sério, respirou fundo e, depois de uma pausa, compartilhou algo que parecia o incomodar. Ele explicou que, após vários meses no trabalho, o funcionário do turno da noite pediu demissão de repente, sem aviso prévio. O gerente, sem outra opção, pediu que Toninho assumisse esse horário. Embora relutante no início, ele trabalhou nesse turno por cerca de 1 mês e, para sua surpresa, a experiência foi tranquila. O movimento era menor, o que tornava o trabalho bem mais leve, e o único desafio ocasional era lidar com fornecedores. Toninho até começou a gostar do turno, especialmente por conta do adicional noturno. Nem ele nem eu somos pessoas impressionáveis ou facilmente assustadas, e temas paranormais nunca nos abalaram. No entanto, Toninho disse que, em uma madrugada específica, algo fora do comum aconteceu. Era por volta das 4 da manhã, e ele estava sentado, distraído no celular, aproveitando a calma do turno. De repente, ouviu um barulho forte, como se alguém tivesse batido com a mão no balcão, bem à sua frente. O som fez seu coração disparar. Ao erguer os olhos, ficou petrificado ao ver uma mão magra, quase ossuda, saindo de trapos escuros e sujos que exalavam um cheiro terrível de podridão. Ele mal conseguia respirar ao notar que por trás daqueles farrapos havia algo parecido com uma figura humana. Apesar da luz intensa da loja, não conseguiu ver olhos no rosto daquela coisa. Apenas buracos negros e profundos, em um semblante vazio que simplesmente o encarava. Toninho, finalmente recobrando os movimentos, caiu para trás desajeitadamente, derrubando cigarros e outros itens que estavam organizados atrás dele. Alguns produtos se espalharam pelo chão, mas ele não desviava o olhar daquilo que estava parado à sua frente. A única coisa em sua mente era tentar entender como algo tão estranho havia entrado na loja sem que ele tivesse escutado o som do pequeno sino preso na porta. Tudo isso aconteceu em questão de segundos. O que era até então um rosto inexpressivo começou a mudar lentamente. A boca da figura, que antes estava apenas aberta, começou a formar um sorriso. Mas não era um sorriso comum. Ele se alargava de forma anormal, quase se estendendo de uma orelha à outra, algo que parecia impossível para qualquer ser humano. Desesperado, Toninho tentou alcançar seu celular para ligar para a polícia. Enquanto isso, aquela coisa começou a se mover na direção da entrada do balcão, mas o movimento era bizarro. Não parecia que estava andando, mas sim deslizando ou flutuando, sem nunca tirar os olhos dele. Com as mãos tremendo, Toninho discou o número no celular o mais rápido que conseguia. Porém, ao desviar o olhar por um breve momento para a tela do telefone, ao erguer os olhos novamente, percebeu que aquilo havia desaparecido. Não havia absolutamente nada à sua frente. Foi então que o som do sino da porta ecoou pelo ambiente, indicando que alguém tinha acabado de entrar. Ele se levantou rapidamente, procurando algo no balcão para se defender, mas o que viu foram 2 jovens que haviam acabado de chegar. Os garotos, ao notar Toninho pálido,
e, visivelmente perturbado, recuaram instintivamente. Talvez achassem que era um assalto em andamento, mas com a pouca força que tinha, Toninho pediu ajuda. Eles chamaram outro amigo que estava no carro e os três entraram na loja. Toninho tentou explicar, ainda sem acreditar, que algo ou alguém tinha aparecido ali sem que ele percebesse. Talvez fosse um morador de rua tentando assustá-lo, sugeriu. Os jovens decidiram chamar a polícia. Quando a patrulha chegou, eles revistaram o local e também os arredores, mas não encontraram nada fora do comum. Toninho, por sua vez, ligou para o gerente implorando que ele fosse até a loja. O gerente, no entanto, ao ouvir que não se tratava de roubo ou vandalismo, não deu muita importância e só apareceu às 6 da manhã. Durante o tempo em que aguardava, Toninho decidiu fechar a loja completamente, sentindo-se um pouco mais seguro ao ver os primeiros raios de sol surgindo no horizonte. Quando o gerente finalmente chegou, eles revisaram as gravações das câmeras de segurança. Havia duas, uma apontada para o estacionamento e outra focada no balcão. No vídeo, era possível ver Toninho mexendo no celular, até que de repente ele pareceu reagir a algo. Ele levantou o rosto, caiu para trás e derrubou os produtos, mas não havia nada além disso. Nada apareceu no vídeo, nenhum sinal de qualquer figura ou presença além dele. Também era possível ver os jovens entrando na loja e interagindo com Toninho. Porém, o gerente notou que tudo parecia tranquilo, exceto pelas reações descontroladas dele. Ele tentou acalmá-lo, ofereceu algo para comer e ao final o levou para casa. Toninho, entretanto, disse que passou o resto do dia sem conseguir descansar ou dormir. Ele precisava compartilhar o que havia presenciado com alguém e obter alguma explicação, mesmo que nada parecesse fazer sentido naquele momento. Toninho passou o dia inteiro abalado. Antes de seu próximo turno, o gerente ligou para dizer que ele poderia descansar e ficar em casa caso precisasse. No dia seguinte, ao retornar à loja, Toninho conversou com o gerente, que acabou confessando algo perturbador. O funcionário anterior do turno da noite havia passado por uma experiência muito semelhante, o que o levou a sair do emprego sem dar explicações. O gerente ainda disse que entenderia completamente se Toninho quisesse mudar de filial, trocar de horário ou até mesmo pedir demissão. Mas, além disso, não havia nada que eles pudessem fazer. Era uma situação inexplicável, algo que fugia do controle de todos. Toninho, sem pensar muito, decidiu naquele momento encerrar sua relação com o emprego. Ele agradeceu ao gerente, saiu da loja e nunca mais aceitou um turno noturno em lugar nenhum. Até hoje, ele busca algum tipo de explicação para o que presenciou naquela noite. Quanto a mim, depois de ouvir tudo isso, desisti completamente da ideia de trabalhar naquele lugar. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Esse fato aconteceu comigo em 2020. O mundo estava sendo fechado por conta da Covid e todos estavam isolados em suas casas. Como um apaixonado por mochilismo e acampamentos, aproveitei a pandemia como justificativa para explorar diversos parques nacionais e acampar em lugares diferentes. Um desses destinos foi um riacho localizado no Rocky Mountain National Park, no estado do Colorado, Estados Unidos. Sem entrar em detalhes pessoais ou revelar minha identidade, basta dizer que, em 2019, algo relacionado ao meu trabalho prejudicou minha reputação e acabou fazendo com que muitas pessoas passassem a me detestar. Precisei mudar de apartamento, trocar meu número de telefone e, no fim, pedi demissão. O erro que cometi resultou em grandes perdas financeiras para algumas pessoas. Então, uma tempestade de críticas era inevitável. Mas eu não imaginava o quão longe isso iria. Durante um período recebi inúmeras mensagens abusivas de números desconhecidos. Algumas eram até ameaçadoras. Nunca soube se era sempre a mesma pessoa ou um grupo utilizando números diferentes.
mas imaginava que poderia ser alguém determinado a me assediar. Com o tempo, isso diminuiu, e fiquei aliviado por pensar que finalmente haviam perdido o interesse ou seguido com suas vidas. Naquele momento eu estava desempregado e focando em mim mesmo. Foi mais um motivo para sair em busca de refúgio nos parques nacionais. Em uma das viagens, percorri de carro por cerca de 3 horas até o Rocky Mountain National Park. Deixei minha caminhonete no estacionamento e segui a pé por uma trilha que levava até o riacho. Não havia absolutamente ninguém por lá. Acredito que o lockdown e o fato de estarmos em pleno inverno explicassem o vazio. O chão estava coberto por uma camada fina de neve que estalava a cada passo. Após algum tempo caminhando, alcancei o riacho. Apesar do frio, ele não estava congelado e seguia fluindo tranquilamente. O cenário era absurdamente sereno, um verdadeiro alívio para o estresse acumulado em minha vida. Escolhi um ponto um pouco afastado da trilha para montar meu acampamento. Montei a barraca, preparei lenha, acendi uma fogueira e cozinhei algumas salsichas em meu pequeno fogareiro. Mais tarde, sentei ao lado do fogo para ler um livro. Depois de ler alguns capítulos, o dia começou a escurecer. Felizmente, eu tinha uma lanterna de cabeça que facilitava bastante. Enrolei um cigarro e comecei a fumar. Com algumas tragadas, senti o celular vibrar. Soube na hora que algo estava errado, já que, fora minha família, poucas pessoas me mandavam mensagens. Peguei o telefone do bolso do casaco e me deparei com diversas mensagens de um número desconhecido. Meu coração disparou ao perceber que aquilo estava recomeçando. O número tinha um DDD 203, que pesquisei e descobri ser de Connecticut. As mensagens eram inquietantes. Como está o acampamento, amigo? A vista daqui é incrível. Agora entendo por que você veio até aqui. Na mesma hora respondi: quem é? Se a primeira mensagem tivesse sido apenas uma pergunta sobre o acampamento, eu poderia ter pensado que era alguém próximo, talvez um parente. Mas aquelas mensagens eram estranhas, como se a pessoa estivesse ali comigo. E foi aí que o efeito da maconha começou a pesar. Estava totalmente chapado e minha ansiedade disparou. Fiquei extremamente paranoico. Comecei a girar em círculos, olhando para todos os lados da floresta que agora estava quase completamente escura. Com a sensação de perigo se intensificando, abri minha mochila e peguei minha pistola P365. Aquilo era minha forma de me sentir mais seguro. Geralmente eu apagaria a fogueira antes de me deitar, mas, com o nível de paranoia que eu sentia, a ideia de ficar completamente no escuro era insuportável. Entrei na barraca, me enfiei no saco de dormir e passei a encarar aquelas mensagens no celular, aguardando por uma resposta que nunca chegou. Os minutos se arrastavam e eu só queria que o efeito da maconha passasse. Ainda com a lanterna de cabeça acesa, tentei voltar a ler o livro de onde tinha parado, mas entre estar sob efeito e remoer aquelas mensagens, era impossível me concentrar. Resolvi assistir a vídeos no YouTube para passar o tempo. Dormir não era uma opção. Irônico ou não, acabei escolhendo um documentário sobre assassinatos, algo que, dadas as circunstâncias, talvez não tenha sido a decisão mais sábia. Foi então que do nada recebi uma nova mensagem, uma resposta à minha pergunta. Isso não importa mais. Meu coração acelerou outra vez. Respondi de imediato: como você sabe que estou acampando? Mais uma vez o silêncio voltou. Nenhuma resposta. Minha mente começou a rodar com 1000 teorias. Seria uma brincadeira de mau gosto feita por alguém próximo? Ou talvez fosse uma das pessoas que já haviam me assediado no passado. Mas nesse caso, como saberiam onde eu estava? Essa era a parte mais desconcertante. Enquanto isso, gastei cerca de 1 hora vendo mais vídeos no celular. Notei que a fogueira do lado de fora estava quase apagando. A floresta no inverno tem uma tranquilidade assustadora. Nenhum som de insetos, apenas o vento quando ele resolve soprar. Cada vez que o vídeo no celular terminava, o silêncio parecia gritar nos meus ouvidos. Em outra ocasião, talvez eu até aproveitasse essa calma, mas minha paz já tinha sido destruída. Então o silêncio foi interrompido. Ouvi passos na neve, passos humanos. Eles se aproximaram, pararam a uns 2 metros da barraca e ficaram imóveis. Eu já estava com a arma na mão,
o dedo pronto para destravar. De repente, um clarão iluminou a barraca por um instante. Parecia uma lanterna ou alguém tirando uma foto. Logo depois, ouvi os passos se afastando. Antes que desaparecessem completamente, meu celular vibrou. Era outra mensagem daquele número, dessa vez com uma foto. A imagem mostrava minha barraca. E logo depois veio outra mensagem: durma bem. Nesse momento foi como se o efeito da maconha evaporasse. Uma onda de adrenalina e determinação tomou conta de mim. Abri o zíper da barraca e dei 2 tiros para o alto. O som de passos apressados se afastando na neve me confirmou que havia funcionado. Eu tinha assustado a pessoa. Ao mesmo tempo, isso me deixou ainda mais perturbado. Quem quer que fosse, ainda estava por perto. Gritei algumas ameaças para o vazio e voltei para dentro da barraca. Aparentemente funcionou. Não recebi mais mensagens nem ouvi outros passos. Fiquei acordado por horas, incapaz de relaxar, sentindo-me como se tivesse tomado doses excessivas de café. Quando finalmente o cansaço me venceu, adormeci. Ao acordar com a luz do sol entrando pela barraca, a sensação de alívio foi indescritível. Quem quer que tenha me seguido até aquele lugar provavelmente não imaginava que eu estaria armado. Eu definitivamente não tenho o perfil de alguém que carrega uma arma. E aquele disparo foi o primeiro, e até hoje o único que fiz. A pessoa que vinha me incomodando com mensagens e me seguindo parece ter desistido assim que percebeu que eu estava preparado para me defender. Quase 5 anos se passaram desde então e nunca mais fui perturbado. Ainda assim, aquela noite foi um verdadeiro pesadelo. Nem gosto de pensar em como as coisas poderiam ter terminado se eu não estivesse armado. Eram quase 11 da noite quando Davi entrou em contato comigo. Sua voz apagada e hesitante revelou que estava mergulhado em uma profunda tristeza. Não podia virar as costas para ele. Tendo enfrentado meus próprios momentos sombrios, sabia como a solidão nessas horas podia ser devastadora. Propus irmos tomar umas cervejas para distrair a mente. Ele concordou, mas logo avisou que estava completamente sem dinheiro. Antes de ir à sua casa, passei em um mercado e comprei as cervejas, um maço de cigarros e alguns petiscos. Ao chegar, ele me recebeu com um sorriso visivelmente forçado e comentou: vamos para o quintal, mas feche os olhos. Minha casa está um caos. Não obedeci, é claro, e percebi que ele não estava exagerando. O ambiente refletia claramente o caos interno que ele vivia. Sem comentar nada, apenas o acompanhei até os fundos da casa. O quintal era espaçoso e envolto em escuridão, com árvores altas cujas sombras pareciam ganhar vida. Coelhos corriam livremente por ali, mas seus movimentos eram difíceis de seguir entre os arbustos. Sentamos debaixo de uma das árvores e Davi começou a desabafar, tomando goles da cerveja. Falava de suas dificuldades financeiras, como vinha acumulando dívidas por anos e já não via solução. Ofereci ajuda financeira, mas ele rejeitou sem hesitar. Não quero perder sua amizade. Já aceitei dinheiro de outros, e quando não consegui pagar, eles se afastaram. Ele ficou calado por alguns instantes, mas logo soltou algo que me pegou desprevenido. Tenho um plano. Li na internet que duendes podem ajudar se você deixar algo para eles. É por isso que gosto de ficar aqui sob esta árvore. Já vi coisas estranhas por aqui. Acho que eles moram aqui. Vou deixar doces, álcool e cigarros para conquistá-los. Perguntei se ele realmente acreditava naquilo e se tinha certeza do que estava fazendo. Davi afirmou que tinha encontrado um ritual detalhado em um fórum online. Tentei convencê-lo a pesquisar melhor antes de fazer algo tão fora do comum, mas ele parecia determinado, fumando calmamente enquanto olhava fixamente para a árvore, balançando a cabeça em um gesto sutil de aprovação. Talvez você tenha razão, pode ser perigoso, disse, sem desviar o olhar. O tempo passou e por volta das 3 da manhã decidi ir embora. Não tinha caminhado muito quando Davi me ligou novamente. Sua voz estava carregada de terror. Volta, por favor, estou com medo. A ligação caiu. Voltei o mais rápido que pude, temendo pelo pior.
já que sabia que naquele estado ele poderia agir impulsivamente. Quando cheguei, Davi estava em pânico, suando, tremendo com os olhos arregalados. "O que aconteceu?" perguntei, tentando mantê-lo calmo. Ele apontou com a mão trêmula para o quintal. "Olhe, mas não faça barulho." Com cuidado fui até a janela. De início não percebi nada além das árvores balançando sob o vento. Mas então ouvi vozes, sussurrando o nome de Davi, esticando cada sílaba de maneira assustadoramente inumana. Ele me agarrou pelo braço, apavorado. Fiz um pacto, deixei doces, cigarro, bebida, e eles falaram comigo. Quando corri, gritaram comigo com uma fúria indescritível. Perguntei se ele havia consumido algo, mas ele negou com veemência. Antes que pudesse continuar, um som cortante invadiu o silêncio. Vozes ásperas, como as de anciãos, chamando por Davi a partir da árvore. Eram várias, desordenadas, cada palavra embebida em rancor. Davi permanecia paralisado, olhando pela janela, enquanto eu me encolhia no chão, petrificado demais para arriscar uma olhada. "Eles estão ali", murmurou Davi. "São muitos. O que eu faço?" Antes que pudesse responder, ele desabou inconsciente. Tentei erguê-lo, mas seu corpo estava pesado como pedra. As vozes se tornavam mais próximas, e o som de passos esmagando folhas no chão me encheu de pavor. Peguei meu celular para registrar tudo, mas o aparelho desligou sozinho. O silêncio que seguiu foi ainda mais aterrorizante do que o som anterior. Desesperado, gritei que Davi estava desacordado, implorando que o deixassem em paz e fossem embora. Poucos minutos depois, Davi acordou. Para minha surpresa, estava estranhamente calmo. Disse para eu ir embora, garantindo que ele sabia o que fazer. Tentei convencê-lo a vir comigo, mas ele recusou com uma tranquilidade desconcertante, afirmando que bastava ler o Salmo 91 para tudo ficar bem. Parecia que já havia recorrido a isso antes. Algumas semanas depois o encontrei em um restaurante. Estava irreconhecível. Roupas elegantes, novas tatuagens, uma postura confiante, quase arrogante. Parecia estar feliz. Não estava sozinho. Uma mulher deslumbrante o acompanhava. Mais tarde me ligou e disse que a vida estava ótima e que devia tudo aos seus coelhos. Em seguida, enviou uma foto dos animais. Estavam sob a mesma árvore, sentados como se fossem gente, segurando cigarros nos dentes e com expressões que beiravam o humano. Algo sarcástico e assustador. Um arrepio percorreu minha espinha ao ver aquilo. Perguntei o que significava e ele explicou que eles se comunicavam com ele por meio dos coelhos. Disse que os animais eram como mensageiros e que, por mais bizarro que parecesse, ele não sentia medo. Segundo Davi, a oferenda que havia feito tinha sido aceita e agora tudo estava melhor. Antes de encerrar a chamada e me bloquear em todas as redes sociais, deixou uma última frase. "Com eles ao meu lado, as coisas só vão melhorar." Meses depois, soube da sua morte. Foi encontrado no quintal de casa, vítima de um ataque cardíaco, enquanto os coelhos devoravam seu corpo. Desde então, não consigo esquecer o que aconteceu sob aquela árvore, nem as sombras que Davi viu. Às vezes, em meus pesadelos, escuto as mesmas vozes daquela noite chamando por mim. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Quando eu era criança, havia uma tradição anual na minha família. Todo mês de outubro, fazíamos uma viagem para o norte de Michigan, Estados Unidos. Escolhíamos um fim de semana e nos reuníamos na propriedade do meu tio Roger, que tinha um terreno de cerca de 4 acres. O casarão que ele mantinha lá era espaçoso, com 5 quartos e 3 banheiros, perfeito para acomodar todo mundo. 2 dos quartos eram reservados para as crianças. Meu irmão e minha irmã dividiam um, enquanto nossos 4 primos ficavam no outro. Já os adultos ocupavam os restantes. Meu tio Roger era um entusiasta de caça e pesca. Ele viajava regularmente para acampar e caçar em diversas partes do país. Meu pai chegou a acompanhá-lo algumas vezes, apesar de não gostar da ideia de machucar animais. Ele era daqueles que não fariam mal nem a uma mosca.
O terreno do meu tio incluía uma vasta área de floresta, marcada por árvores pintadas com tinta vermelha, indicando o limite da propriedade. Além disso, o que se via era a floresta do condado, com quilômetros de isolamento até a casa mais próxima. Ou pelo menos era o que parecia. Certo dia, enquanto almoçávamos e os adultos conversavam sobre caça, eu, meu irmão Kevin e nossos primos Jack e Henry tivemos a ideia de passar a noite acampando na floresta. Para nossa surpresa, nossos pais concordaram. Eles já tinham tomado algumas bebidas, o que certamente facilitou o sim. Nossas mães não ficaram muito contentes, mas também não nos proibiram diretamente. Assim, meu pai e o tio Roger nos levaram até a floresta com uma barraca. Só nós, os meninos, participamos da aventura. Minha irmã e minhas primas preferiram ficar na casa. A caminhada foi longa, ou pelo menos parecia para Henry, o caçula do grupo, que não demorou a começar a reclamar. Nossos pais riram da situação, como sempre faziam quando estavam juntos, e especialmente quando tinham bebido. Eu, com 13 anos, era o mais velho do grupo. Kevin e Jack tinham em torno de 10 anos, enquanto Henry, o mais novo, tinha cerca de 9. Passamos do limite da propriedade até uma pequena clareira que meu tio chamava de camas de cervo. Ele explicou que era uma área coberta por um tipo de musgo macio e ideal para acampar. Disse que já tinha usado o local antes. Lá, nossos pais improvisaram uma aula um tanto atrapalhada, ensinando-nos a montar a barraca. Claro, tivemos que ajudar. Nada de ficar só olhando. A barraca era espaçosa o suficiente para 4 crianças e cada um arrumou seu saco de dormir lá dentro. Fizemos isso antes de escurecer, pois à noite seria bem mais complicado. De volta à casa, brincamos do lado de fora até a hora do jantar. Durante a refeição, nossas mães voltaram a dizer que a ideia não parecia segura, ressaltando que éramos muito jovens para ficar sozinhos na floresta. Mas nossos pais garantiram que tudo ficaria bem. Lembro até do meu pai brincando que estaríamos perto o bastante para eles ouvirem nossos gritos, caso algo desse errado. Quando escureceu, eles nos conduziram novamente à barraca, carregando lanternas e cobertores extras, já que as noites eram geladas. Eu também levei um baralho de Uno, pensando em como passaríamos o tempo. Assim que nos ajeitamos na barraca, meu pai e o tio Roger nos deixaram sozinhos. E lá estávamos nós, 4 garotos no meio da floresta. Embora nossos pais tivessem dito que não estávamos tão longe da casa, a verdade era outra. Não havia qualquer sinal de luz ou som vindo de lá. Estávamos imersos na escuridão e no silêncio da mata. Passamos um bom tempo jogando Uno, talvez uns 30 minutos ou mais. O jogo era perfeito para nos distrair, e o ambiente dentro da barraca, iluminado por nossas lanternas dispostas em círculo, parecia acolhedor. Tudo corria bem até que ouvimos um grito distante. Parecia o som de uma garota, o que nos deixou paralisados. Olhamos uns para os outros confusos e tensos. Lembrei que raposas podem emitir gritos que soam como vozes humanas e comentei isso para tranquilizar os outros. Funcionou, embora eu tenha percebido que Henry estava claramente abalado. Voltamos ao jogo e eu ganhei quase todas as rodadas. Ninguém mencionou mais o grito, como se quiséssemos fingir que não havia acontecido. Mas então o som voltou, desta vez mais alto e muito mais próximo. Agora parecia inegavelmente humano. Paramos novamente e dessa vez até eu senti o medo tomar conta. Henry estava à beira das lágrimas. Decidi que deveríamos apagar as lanternas. Nos arrastamos para dentro dos sacos de dormir e ficamos completamente no escuro. Ninguém queria arriscar correr de volta para a casa. O medo de atrair atenção com o barulho dos passos era maior do que o pavor de ficar ali. Por mais frágil que fosse, a barraca parecia nossa melhor proteção. O silêncio tomou conta, mas não por muito tempo. Cochichávamos, tentando adivinhar se o som vinha mesmo de uma raposa. Admiti que não tinha certeza, embora torcesse para que fosse. Foi então que percebemos ao mesmo tempo o som de passos rápidos esmagando folhas secas, vindo direto na nossa direção. Os passos pararam abruptamente do lado de fora da barraca. E então veio o grito, agudo, assustador, como o de uma mulher. A barraca começou a balançar violentamente e nossos gritos preencheram o ar.
Jack e Henry gritavam apavorados, enquanto eu e Kevin berrávamos ordens. Sai da barraca! Abri o zíper o mais rápido que pude e todos saímos correndo na direção da casa, iluminando o caminho com nossas lanternas. Foi a corrida mais desesperadora da minha vida, com aquela sensação de que algo poderia nos alcançar a qualquer momento. Gritávamos o caminho inteiro, e ao chegar na propriedade, vimos que nossos pais já estavam do lado de fora, alarmados pelos nossos gritos. Contamos o que aconteceu, os sons, o balanço da barraca, o medo. Pelo choque estampado nos rostos deles, percebi algo. Minhas primas, Emily e Angela, junto com minha irmã, não estavam do lado de fora. Gritei acusando meu pai e o tio Roger de terem mandado uma delas nos assustar, mas eles garantiram que as garotas já estavam dormindo. Foi aí que ficou claro. Alguém, um estranho, estava na floresta. Os adultos pegaram seus rifles e foram até lá, mas voltaram depois de um tempo sem encontrar nada. Na manhã seguinte, desmontamos a barraca e trouxemos tudo de volta para casa. Foi a primeira e última vez que acampamos naquela floresta. Depois disso, não brincávamos mais lá fora à noite. Quem teria coragem depois de passar por algo assim? Até hoje não faço ideia de quem ou o que estava lá, nem por que fez aquilo. Mas seja lá o que for, nunca mais esquecerei aquela noite. Por anos, trabalhei em uma empresa comercial muito conhecida, ocupando o cargo de limpeza. Naquela época tinha 19 anos, e apesar de meu turno ser durante o dia, ouvi comentários entre os funcionários da noite sobre eventos estranhos. Diziam que coisas surgiam, vozes ecoavam no estacionamento, nos porões e até nos banheiros. Eram sempre histórias contadas de maneira casual, quase como lendas do trabalho, e eu nunca tinha presenciado nada, já que minha rotina era sempre acompanhada de outras pessoas. Com o passar do tempo, me pediram para cuidar da área dos banheiros, que tinham um formato peculiar, em L. Para entrar, era necessário empurrar uma porta pesada, passar por um corredor estreito e, ao fim, virar à direita, onde havia um espelho enorme de uns 3 metros de comprimento. As pias eram equipadas com sensores, os sanitários ficavam bem em frente ao espelho, e as portas tinham trancas deslizantes. Tudo parecia muito comum. Um sábado, devido à falta de pessoal, aceitei cobrir o turno noturno junto com algumas colegas. O prédio estava praticamente vazio. Além de nós, havia apenas o vigilante no andar térreo. A noite seguiu tranquila. Realizamos nossas tarefas e, quando chegou a hora de encerrar, precisávamos descer para guardar o material de limpeza. Percebi que uma colega com quem eu tinha uma boa relação ainda não tinha descido, então fui procurá-la. Descobri que ela estava nos andares superiores limpando os banheiros. Subi as escadas para encontrá-la, mas ao chegar lá não vi sinal dela. Resolvi checar os banheiros para avisá-la que era hora de ir embora. Ao abrir a porta de um dos banheiros maiores, notei que estava tudo escuro, algo estranho, já que as luzes só eram apagadas quando o serviço estava finalizado. Imaginei que ela não estava ali, mas antes que eu fechasse a porta novamente, ouvi o som das torneiras sendo abertas e logo em seguida, uma das portas dos sanitários bateu com força. Não esperei para descobrir mais. Corri para o andar térreo o mais rápido que pude. Encontrei minha amiga já lá embaixo. Ficamos sem entender o que aconteceu naquela noite. Apesar de nunca termos descoberto o que causou aquilo, eu não pude deixar de lembrar dos rumores que os funcionários noturnos comentavam. A Universidade do Atlântico está localizada em uma área onde o calor intenso se mistura com os ventos que vêm do litoral. Por mais de 70 anos, ela tem sido um ponto de referência para o saber, mas também para escândalos. Fundada há décadas, sua história carrega um episódio sombrio. Nos primeiros tempos da Faculdade de Medicina, enquanto despontavam na farmacologia, práticas terríveis também marcaram sua trajetória. Histórias inquietantes começaram a surgir.
Pessoas vulneráveis, como moradores de rua e catadores locais, desapareciam sem explicação. Relatos apontavam que promessas de ajuda ou refeições os atraíam ao campus onde eram vítimas de experimentos desumanos. A verdade veio à tona quando um sobrevivente, espancado e à beira da morte, escapou e revelou os horrores que presenciou. Mais de 80 corpos foram encontrados em covas clandestinas. Alguns foram desmembrados, outros vendidos para práticas médicas. A polícia confirmou que os fatos eram ainda mais assustadores do que os rumores indicavam. Com o tempo, parecia que esses episódios tinham ficado no passado, mas estudantes e funcionários começaram a relatar sensações perturbadoras. Vultos nos corredores, sussurros angustiados durante a noite e aquela impressão constante de estarem sendo observados. É o peso das almas que sofreram injustamente aqui, diziam. Entre os relatos mais impactantes está a experiência do meu tio, que trabalhou como vigia noturno na universidade há cerca de 30 anos. Uma noite, 2 professores pediram ajuda com uma mudança no laboratório. Sem imaginar nada fora do comum, ele pediu a um colega que fosse no lugar dele. Poucos minutos depois, gritos terríveis ecoaram no prédio. Correndo até o local, ele encontrou os professores e outros 2 homens atacando brutalmente seu colega com pás. Assustado, foi ameaçado de morte caso dissesse algo. Temendo por sua vida, optou por se calar. Dias depois, enquanto fazia sua ronda, chegou ao laboratório de anatomia. O corredor mal iluminado projetava sombras sinistras nas paredes, aumentando a tensão no ambiente. Dentro do laboratório, algo em uma das mesas chamou sua atenção. Um manequim humano, entre aspas, pois era um corpo real, sem pele, cuidadosamente preservado para estudos anatômicos. Um calafrio percorreu sua espinha quando percebeu algo perturbadoramente familiar naquele corpo. Aproximando-se, tomado por uma mistura de incredulidade e horror, ele murmurou: "Parece o Mauro." O silêncio foi interrompido por um som abafado e grotesco, algo como um gorgolejo. Em seguida, uma voz rouca, carregada de dor, ecoou no ambiente. "Sou eu." Congelado pelo terror, ele virou-se rapidamente em direção à voz. Lá estava Mauro, ou o que restava dele. Seu corpo estava dilacerado, a pele pendurada em pedaços, os olhos afundados nas órbitas sangrentas. O olhar de Mauro trazia tristeza e um peso de acusação. Meu tio tentou gritar, mas a voz não saiu. Ele mal conseguia respirar, muito menos se mover. Mauro estendeu uma mão ensanguentada, apontando para o corpo sobre a mesa. "Esse é o meu corpo." Ele falou com uma voz tranquila, mas estranhamente perturbadora. A figura de Mauro desapareceu gradualmente diante dos olhos do meu tio, deixando no ar um cheiro insuportável de carne queimada e putrefação. Quando conseguiu reagir, ele saiu correndo do laboratório sem olhar para trás. Naquela mesma noite, entregou sua demissão e partiu para uma cidade distante, buscando não apenas segurança, mas também anonimato. Antes de ir, tentou relatar o ocorrido às autoridades, mas sua história foi tratada como fruto da mente de um homem abalado. O detalhe mais desconcertante: o corpo plastinado permaneceu no laboratório. Estudantes afirmam que ele ainda está lá, exibido em uma vitrine como material didático para aulas de anatomia. E ninguém se atreve a perguntar de onde veio. Com o passar do tempo, aquelas práticas grotescas finalmente cessaram. O avanço das tecnologias e o controle mais rígido impossibilitaram a continuidade dos experimentos, somado ao fato de que as figuras corruptas que os permitiam já não estavam mais no comando. Isso, no entanto, não trouxe grande alívio à reputação da instituição. O rótulo de Universidade dos Experimentos Humanos deu lugar a outro igualmente assustador: a Universidade dos Suicídios. Todos os anos, sem falha, entre 5 e 6 alunos saltavam do 6º andar do Bloco C, local que fora palco das piores atrocidades. As cartas que deixavam para trás eram similares, sempre transmitindo um sofrimento que parecia maior do que qualquer explicação lógica. Mas o que realmente causava calafrios eram os eventos que antecediam essas tragédias. Silhuetas que deslizavam pelas paredes, risadas abafadas ecoando por corredores vazios, e a figura de uma criatura humanoide,
com asas enormes e um rosto deformado, vista por alguns poucos. Eu mesmo presenciei um desses casos. Foi o 6º daquele ano. Um jovem jogou-se e permaneceu agonizando no chão por alguns minutos. Enquanto ele lutava pelos últimos respiros, das sombras emergiu uma figura aterradora. Uma ave gigantesca com uma face horrivelmente distorcida. Ela pousou ao lado do corpo e parecia observá-lo atentamente, como se avaliasse o resultado de sua obra. Então, simplesmente desapareceu. A visão foi aterrorizante, como olhar a morte diretamente nos olhos e vê-la satisfeita com seu trabalho. Lembrar das últimas tentativas desesperadas do rapaz para respirar me provoca um medo incontrolável e uma ansiedade sufocante. Este ano até agora não houve vítimas, mas os rumores circulam como um murmúrio no ar. É apenas questão de tempo. O padrão nunca falha. 5 ou 6 estudantes se jogam sempre do 6º andar, como se uma força invisível os conduzisse ao abismo. Durante meus 3 anos na faculdade de Direito, testemunhei esse ciclo macabro repetir-se sem interrupção. Nem as missas em memória das vítimas, nem as luzes acesas nos corredores pareciam capazes de impedir que a escuridão retornasse. As lendas crescem com o tempo, alimentadas por novos alunos que chegam e ouvem os relatos de quem viveu o horror do Bloco C. Esse lugar tornou-se o núcleo de um padrão interminável de morte, uma ferida aberta que parece não ter cura. Talvez a Universidade do Atlântico esteja fadada a carregar essa marca para sempre, presa em um ciclo em que o passado continua voltando para assombrar o presente. Os ecos daqueles que partiram ainda sussurram pelos corredores, segredos que ninguém ousa ouvir. E o Bloco C espera em silêncio, paciente, o próximo estudante que se aproximará demais da borda para que o ciclo de tragédias recomece. Durante uma fase da minha vida, trabalhei como vigia noturno em uma guarita de um condomínio particular, em um bairro tranquilo de uma grande cidade. Meu turno, por ser à noite, era geralmente calmo. Minha principal tarefa era verificar os carros que entravam na propriedade, fossem de moradores ou visitantes, e ocasionalmente me comunicar pelo rádio com meu colega, que ficava na outra guarita. Tudo parecia rotineiro até uma noite específica, que ainda me causa arrepios só de pensar. Ao mesmo tempo, sinto um pouco de vergonha por ter me deixado assustar tanto. No fundo, sabemos que o trabalho noturno nos expõe a barulhos e situações que podem mexer com a imaginação, mas deveríamos manter a calma e não dar espaço para superstições. Naquele dia, o relógio já marcava cerca de 3 da manhã, numa madrugada tranquila de terça-feira. Eu assistia à televisão tentando passar o tempo quando, de repente, ouvi uma voz feminina no rádio. Algo completamente inesperado. Santiago. A princípio, achei que fosse algum problema técnico, talvez interferência no sinal. Mas antes que eu pudesse processar, a mesma voz se repetiu, agora mais clara. Foi quando comecei a sentir o primeiro calafrio. Vale lembrar que somente eu e meu colega tínhamos acesso ao rádio, e ele não era do tipo que fazia brincadeiras. Peguei o aparelho e questionei quem estava falando. Do outro lado, ouvi Fernando, meu colega, respondendo com tranquilidade e perguntando se eu precisava de algo. Disse que não era nada, que eu havia me confundido. Sua resposta calma reforçou que aquilo não era uma piada. Mesmo assim, algo continuava me deixando inquieto. Santiago. Agora a voz parecia vir de fora, como se estivesse próxima ao vidro da guarita. O pânico tomou conta de mim quando comecei a ouvir batidas na porta, acompanhadas pela voz feminina repetindo meu nome. Não vou mentir, o medo foi tão intenso que me fez cair da cadeira. Paralisei completamente, sem conseguir reagir. Ainda no chão, vi as luzes de um carro iluminando a guarita. A presença daquele veículo me trouxe algum alívio, porque significava que alguém estava por perto. Era um dos moradores, um senhor sempre educado e gentil. Ele saiu do carro, me cumprimentou e perguntou se estava tudo bem. Constrangido, admiti que tinha me assustado, mas minimizei, dizendo que devia ser fruto da minha imaginação.
Ele soltou um suspiro antes de me dizer algo inquietante. Aquela não era a primeira vez que episódios assim aconteciam naquele horário. Segundo ele, não eram apenas os vigilantes que enfrentavam situações estranhas, mas também moradores que chegavam tarde da noite. Relatavam ver uma mulher idosa, trajando algo semelhante a uma roupa de hospital, parada no parque próximo à guarita. Ninguém sabia quem ela era ou por que aparecia. O mais estranho era que muitos diziam vê-la desaparecer no mesmo local onde estava. O morador comentou que nunca tinha ouvido falar da mulher chamando alguém pelo nome ou se aproximando das guaritas. Antes de ir embora, ele tirou um rosário do retrovisor do carro e me entregou, dizendo para pendurá-lo na porta da guarita, pois acreditava que isso poderia ajudar. Agradeci, pendurei o rosário do lado de fora imediatamente e, sem hesitar, contei tudo a Fernando pelo rádio. Naquele momento, a vergonha já não importava. Eu só precisava dividir aquilo com alguém. Quando comentei o ocorrido com Fernando, ele me questionou por que eu achava que ele nunca tinha passado por algo parecido. Ele explicou que desde que começou a trabalhar ali, tinha recebido um rosário para pendurar na porta, exatamente por conta dessas histórias. Disse que de fato já fazia um bom tempo que ninguém mencionava nada sobre essa mulher, o que talvez explicasse por que ninguém havia me orientado a fazer o mesmo. Aquela acabou sendo minha última noite nesse trabalho. A voz daquela mulher ecoava na minha mente sempre que pensava nas madrugadas, e eu simplesmente não conseguia mais ignorar o desconforto que isso causava. Essa é uma história que deixou marcas profundas na minha família, trazendo até hoje arrepios e dúvidas. Me chamo Bruno e o que vou contar aconteceu em 1970, em uma pequena vila em Oaxaca, no México. Foi lá que minha avó Marlene viveu algo que até hoje não conseguimos compreender totalmente. Minha avó era uma mulher de espírito forte e determinação inabalável. Ficou viúva muito jovem e criou sozinha os 3 filhos, incluindo minha mãe. Trabalhava com um tear artesanal que mantinha em casa, levando uma vida modesta e sempre repetindo que a verdadeira riqueza dela era a saúde dos filhos. A rotina no vilarejo, rodeado por montanhas e tradições antigas, era tranquila, embora recheada de mistérios e histórias que pareciam viver nas sombras. Tudo começou em uma manhã fresca de setembro. Minha avó saiu cedo para o mercado, carregando algumas peças que tinha tecido para vender. O caminho até lá era uma trilha estreita e sombreada por árvores. Muitos evitavam passar por lá sozinhos, assustados pelos contos sobre aparições. Mas Marlene nunca foi de se intimidar facilmente. Naquele dia, enquanto caminhava carregando seus tecidos, viu algo incomum. Uma figura estava sentada sob uma grande árvore tortuosa ao lado do caminho. Era uma senhora idosa, de cabelos completamente brancos, usando roupas tradicionais da região. Ela estava sentada em um pequeno banco de madeira, com uma cesta coberta por um lenço bordado à sua frente. A mulher ergueu o rosto e sorriu para minha avó, de um jeito que, segundo Marlene, era ao mesmo tempo acolhedor e inquietante. "Bom dia, senhora", cumprimentou a idosa com uma voz firme, mas serena. "Está indo ao mercado?" Minha avó, desconfiada, respondeu que sim, que estava a caminho para vender seus tecidos, e quis saber o que a outra fazia ali tão cedo. A anciã manteve o sorriso e explicou: "Estou aqui para esperar quem precisa de ajuda. Qual é o seu nome?" Marlene hesitou, mas acabou dizendo. A mulher assentiu devagar, como se apreciasse cada letra, e comentou: "Marlene é um nome forte. Você protege seus filhos, mas nem sempre os caminhos são simples. Confie, sempre há uma maneira de seguir em frente." Essas palavras deixaram minha avó desconfortável, embora não soubesse dizer o motivo. Em seguida, a mulher inclinou-se, abriu a cesta e tirou um pequeno amuleto de madeira, redondo. "Fique com isso", disse ela. "Vai proteger você contra o que não se vê, mas está sempre ao redor." Mesmo desconfiada, minha avó aceitou. Havia algo no olhar daquela mulher que fazia parecer impossível recusar. Antes que Marlene dissesse mais alguma coisa, a idosa falou: "Siga seu caminho, Marlene, ainda nos veremos." Chegando ao mercado, Marlene tentou esquecer o encontro.
vendeu os tecidos e voltou para casa perto do meio-dia. Contudo, naquela mesma noite, enquanto preparava o jantar, algo estranho aconteceu. Ouviu um leve sussurro vindo do quarto dos filhos. Correu até lá, mas eles dormiam profundamente. Tentou se convencer de que era imaginação. No dia seguinte, enquanto tecia próxima à janela, os sussurros voltaram, dessa vez mais claros. Era a voz de uma mulher repetindo nomes que minha avó não conhecia. Naquela noite, minha avó decidiu colocar o pingente dado pela anciã sobre a cama dos filhos, acreditando que poderia protegê-los. Os sussurros pararam. No entanto, no dia seguinte, enquanto saía para juntar lenha, ela a viu novamente. A mulher estava exatamente no mesmo lugar à beira do caminho. "Marlene, está tudo em ordem em sua casa?" perguntou a velha, com um tom que agora parecia mais sério. "Escutei coisas estranhas", respondeu minha avó, tentando disfarçar a inquietação. "Vozes sussurrando nomes que não conheço." A idosa assentiu com um olhar compreensivo e disse: "Almas que não encontram descanso buscam alguém que possa escutá-las. O pingente afasta essas presenças, mas há algo que você deve fazer por elas. Se não fizer, elas retornarão." Um calafrio percorreu Marlene, que então perguntou o que deveria fazer. A anciã respondeu de forma enigmática: "Você descobrirá." Sem dizer mais nada, ela se levantou e desapareceu entre as árvores. Naquela noite, minha avó acendeu uma vela diante do pingente, rezou com fervor e pediu orientação e proteção. Durante a oração, uma imagem nítida surgiu em sua mente. Um campo repleto de cruzes rústicas, como se fossem túmulos esquecidos. A visão era tão real que Marlene sentiu o ar faltar. Ela compreendeu que havia algo escondido e que precisava ser trazido à luz. Nos dias seguintes, Marlene tentou entender o que aquilo significava. O campo de cruzes não saía de sua mente e roubava-lhe o sono. Decidida a obter respostas, voltou ao local onde sempre encontrava a anciã, mas ela não estava mais lá. O que encontrou foi o banquinho de madeira deixado sob a velha árvore. Em cima, repousava um lenço bordado, semelhante ao que cobria a cesta, e um bilhete escrito com caligrafia elegante e antiga. "Procure a terra onde repousam os esquecidos. Eles precisam que seus nomes sejam lembrados." Embora misteriosa, a mensagem trouxe à memória a visão das cruzes. Minha avó começou a perguntar aos moradores do povoado se conheciam um lugar semelhante. Foi então que Amaro, um ancião que vivia ali há décadas, deu uma pista importante. "Existe um cemitério antigo perto do Arroio Seco. Ninguém vai lá. Dizem que é onde enterraram os sem família ou aqueles que morreram de forma trágica. Talvez seja isso que você está procurando." Naquela tarde, Marlene reuniu coragem e foi até o Arroio Seco. Lá, encontrou um terreno esquecido, tomado pelo mato, praticamente invisível. Era exatamente como na visão. Cruzes de madeira simples, desgastadas, muitas sem nomes e outras com inscrições quase apagadas. O lugar exalava uma tristeza densa, como se o tempo tivesse deixado cicatrizes profundas no solo. Minha avó acendeu as velas que trouxera e começou a rezar alto, pronunciando cada nome que conseguia decifrar nas cruzes. Enquanto fazia isso, uma sensação estranha tomou conta do ambiente, como se o ar ao seu redor ficasse mais leve. De repente, um murmúrio surgiu, semelhante aos sussurros que ouvira em casa, mas desta vez mais claro. "Obrigada." Era a voz de uma mulher. Marlene olhou ao redor, mas não havia ninguém ali. Contudo, algo parecia diferente, como se um peso invisível tivesse sido retirado do lugar. Quando retornou ao povoado, tudo estava tranquilo novamente. Os sussurros haviam cessado definitivamente e a paz reinava em sua casa. Ainda assim, minha avó nunca deixou de se perguntar quem era a anciã e como sabia tanto sobre o que estava por vir. Semanas depois, enquanto seguia para o mercado, Marlene encontrou novamente a misteriosa mulher sentada no mesmo banco de madeira, com a cesta ainda coberta pelo lenço bordado. Porém, algo nela estava diferente. Sua aparência era mais jovem e havia uma luminosidade que a fazia parecer quase radiante. "Você cumpriu o que precisava ser feito, Marlene", disse a mulher antes mesmo que minha avó abrisse a boca.
Pronunciar os nomes trouxe descanso a eles. Agora você pode seguir seu caminho sem medo. Marlene sentiu um desejo profundo de agradecer e descobrir quem ela realmente era. Mas, antes que pudesse dizer qualquer coisa, a mulher ergueu a mão com um gesto suave, pedindo silêncio. Não é necessário saber. Apenas lembre-se de que, às vezes, as almas buscam ajuda de formas que não entendemos. Agora vá, seus filhos estão esperando. Quando Marlene deu um passo em direção à mulher, algo extraordinário aconteceu. Ela desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. O banco de madeira e o lenço bordado foram as únicas coisas que ficaram para trás. Minha avó decidiu guardar o lenço como uma lembrança daquele encontro tão enigmático. Ao longo dos anos, Marlene compartilhava essa história conosco, sempre com a intenção de nos lembrar que, mesmo nas situações mais estranhas e inexplicáveis, há forças que nos orientam e nos protegem. O pingente de madeira e o lenço bordado ainda estão com nossa família, e cada vez que os vemos, recordamos a Senhora dos Nomes e o poder que existe em dar voz e memória àqueles que já não estão entre nós. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. O que vou compartilhar ainda me faz duvidar do que é real ou não. Foi algo que vivi com meu pai, e mesmo depois de 2 anos, sinto um frio na espinha ao relembrar. Eu entendo se você achar estranho. Eu mesmo hesitaria em acreditar. Mas garanto que cada detalhe é verdadeiro. 2 anos atrás, meu pai e eu decidimos acampar em um lugar afastado, no interior. Gostávamos dessas escapadas para nos desconectarmos da rotina. Esse local específico tinha sua graça. Trilhas, tirolesas e um ar turístico, mas repleto de história, já que ficava em terras indígenas. A primeira noite foi tranquila. Acampamentos cheios, fogueiras acesas, risadas de crianças. Era exatamente o que esperávamos. Uma noite calma e agradável. Fizemos cachorro-quente, assamos marshmallows, tomamos cerveja e conversamos com outros campistas. Era o cenário perfeito para relaxar. Na segunda noite tudo mudou. Os funcionários nos informaram que seríamos os únicos no parque, já que não havia mais reservas. De início achamos ótimo. Um lugar inteiro só para nós. Passamos o dia explorando trilhas, pescando e aproveitando. Em um momento ouvimos um podcast de terror à beira do rio, só para dar um toque de suspense ao dia, rindo da nossa própria ideia. Quando o sol começou a sumir, estávamos cansados, com o corpo moído da caminhada, mas felizes. Decidimos ir até o centro de informações do parque para carregar os celulares e pegar uns petiscos antes de voltar para o acampamento. A volta foi quando tudo começou a ficar estranho. A floresta parecia diferente. O ar estava denso e o céu tinha uma cor incomum, como se o anoitecer tivesse congelado no tempo. Meu pai comentou: "Parece que algo está fora do lugar, como num sonho estranho, não acha?" Ele estava certo. A mata parecia não ter fim e uma sensação incômoda me dominava, como se algo estivesse nos observando. Ficamos em silêncio, nossos olhos varrendo o ambiente enquanto caminhávamos, atentos a cada sombra. Ao chegar ao acampamento, ficamos ao redor da fogueira tentando agir normalmente. Evitamos falar da tensão no ar, como se ignorá-la fosse afastar o desconforto. Assamos mais marshmallows, colocamos música e até fumamos um pouco de maconha para relaxar. Não era a típica atividade de pai e filho, mas naquele momento parecia apropriado. Então, por volta das 9 da noite, ouvimos algo. Um estrondo ecoou pela mata como o som de uma árvore tombando. Era perto, talvez uns 100 metros, vindo da direção do rio. Pegamos as lanternas e iluminamos o local, mas só vimos o vazio. Nenhuma movimentação, nenhum reflexo de olhos, nada. Brincamos que talvez fosse o pé grande, mas o riso era mais nervoso que sincero. E então, o som se repetiu, mais alto desta vez, mas vindo de um ponto mais distante. Novamente apontamos as lanternas, mas a escuridão parecia engolir tudo. As árvores ao nosso redor eram tudo o que conseguíamos ver.
E então veio o terceiro estrondo, bem mais próximo. Foi nesse momento que o medo verdadeiro tomou conta. Fosse o que fosse, parecia estar se aproximando, contornando o acampamento. Nem tivemos tempo de pensar quando o quarto barulho soou, talvez a 20 metros de distância. Foi como se uma onda de adrenalina tomasse conta. Qualquer efeito da maconha sumiu instantaneamente. Quando olhei para o rosto do meu pai, seus olhos arregalados entregavam o terror que ele sentia. Sem precisar trocar muitas palavras, concordamos que devíamos entrar na barraca. Num impulso, jogamos o restante da lenha na fogueira, torcendo para que as chamas mantivessem seja lá o que fosse longe. Depois, corremos para a barraca, deixando tudo para trás. Me joguei no chão, ofegante, enquanto meu pai vinha logo atrás, mais cauteloso. Mas assim que ele estava entrando, o som mais alto de todos explodiu tão perto que o chão vibrou. Ele parou por um instante, encarando a escuridão. Pai, sussurrei tentando tirá-lo daquele transe. Ele finalmente entrou e fechou o zíper da barraca, murmurando: tem alguma coisa em pé lá fora. O que é? Perguntei. Não sei, ele respondeu, a voz embargada, mas parecia uma parede de escuridão. Meu pai se posicionou perto da entrada enquanto eu tentava me esconder dentro do saco de dormir. Ele segurava a única coisa que tínhamos para nos defender. Uma pequena faca, insignificante, mas era o que havia. Foi então que começou algo difícil de descrever. Uma vibração grave, quase como um zumbido, mas não apenas um som. Era uma sensação física, como se o ar ao nosso redor tivesse peso, apertando o peito e dificultando a respiração. Tá ouvindo isso? Ele sussurrou. Eu apenas balancei a cabeça, incapaz de emitir qualquer som. A atmosfera era de puro pavor, como se estivéssemos sendo observados, caçados. Parecia que qualquer movimento em falso seria fatal. Ficamos assim por cerca de 5 minutos, até que outro som surgiu, diferente de qualquer coisa que já ouvimos. Não parecia nem humano nem animal. Era algo gutural, grotesco, com um tom alienígena, algo que sempre comparo ao rugido de um Demogorgon. Era simplesmente inexplicável. Ficamos congelados, presos ao chão da barraca, tentando sequer respirar. Ao meu lado, havia uma pequena janela de tela, mas eu não tive coragem de olhar para fora. O medo de ser visto era maior. Permaneci ali, focado em manter minha respiração controlada, enquanto meu pai continuava segurando a faca com força. E então, aconteceu o mais estranho. Simplesmente apagamos. Não nos lembramos de fechar os olhos ou de tentar dormir. Quando acordei, foi como se um botão tivesse sido acionado. Meu pai ainda segurava a faca e eu despertei com o coração disparado, como se alguém estivesse pressionando meu peito. Minha primeira reação foi procurar o celular, mas estava sem bateria, apesar de ter sido carregado completamente na noite anterior. Pedi para meu pai checar o dele, mas também estava descarregado. Saímos da barraca para fazer xixi, mas ficamos a poucos passos um do outro, de costas para garantir que ninguém nos surpreendesse. O céu continuava escuro, como se a noite tivesse se estendido. O ar estava parado e gelado. Tudo parecia inalterado. A comida sobre a mesa estava intocada, e a fogueira que havíamos alimentado estava reduzida a cinzas, como se nada tivesse se aproximado dela. A sensação era de que não pertencíamos àquele lugar. Passamos o resto da noite na barraca, em um silêncio quase absoluto, apenas tentando descansar de verdade, sem muito sucesso. Quando o sol finalmente surgiu, começamos a arrumar nossas coisas em silêncio, cada um perdido em seus pensamentos. Não trocamos nenhuma palavra até estarmos dentro do carro, prontos para deixar aquele lugar. Foi só na estrada, quando a tensão começou a diminuir, que conversamos sobre o que aconteceu. Descobrimos que ambos compartilhávamos a mesma sensação daquela noite. A impressão nítida de estarmos sendo observados, perseguidos, como se algo estivesse à espreita, esperando o momento certo para agir. Quando chegamos em casa, contamos tudo à minha mãe, mas ela apenas riu, achando que era um delírio, que talvez tivéssemos sido expostos a alguma droga ou inalado um gás estranho. Só que não era isso. Seja lá o que tenha acontecido naquela noite, era real. Nós dois vivemos exatamente a mesma experiência. Até hoje, não conseguimos entender o que era. Nunca chegamos a ver claramente aquilo que estava lá,
Mas meu pai viu algo mais de perto, e ele insiste. Não era humano nem algo que pudesse ser considerado natural. Desde então, buscamos relatos de histórias semelhantes, mas nunca encontramos nada que se pareça com o que passamos. Também não voltamos àquele lugar, nem nos aventuramos em outro acampamento. Acho que no fundo sabemos que nunca mais o faremos. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.